caros alunos do curso de Direito, da Faculdade de Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São Paulo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Daniela Poza Batista, me graduei em Direito no ano de 95, depois disso me especializei em Direito Processual e sou mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Estou aqui na Metodista trabalhando desde agosto de 2005. E desde o início sempre lecionei os conteúdos relacionados às práticas jurídicas, além das disciplinas relacionadas a processo civil. O objetivo deste vídeo é orientar os alunos que do 7º ao 10º período terão contato com as disciplinas que envolvem os conteúdos práticos, que são as disciplinas de estágios supervisionados 1 a 4. Essas disciplinas, elas vão abordar diferentes partes do processo na prática, né? O estágio supervisionado 1 está relacionado à prática processual civil, na parte mais do processo de conhecimento. Depois, no estágio supervisionado 2, continua sendo a prática processual civil, mas já relacionada também à fase recursal. No estágio supervisionado 3, temos a prática processual penal e no estágio supervisionado 4, a prática processual civil. O objetivo das práticas é não só preparar o aluno para o exame de ordem, né, para aquilo que vem ao final do curso e que é uma preocupação natural dos alunos, mas preparar também e de fato para a vida prática. Por isso que várias atividades são desenvolvidas também pensando nisso. Todas essas disciplinas de estágio, elas estão sob a organização do Núcleo de Prática Jurídica, né, o nosso NPJ, que disciplina como essas atividades serão desenvolvidas. Os alunos, eles têm acesso a informações bastante detalhadas na página do Núcleo de Prática Jurídica que se encontra no site da universidade. Nessa página, nós temos as informações relativas aos formulários que serão utilizados ao longo, né, das disciplinas de prática e também ao manual de prática jurídica, que é justamente um dos principais objetivos desse nosso vídeo, que é condensar e explicar as informações do manual, facilitando aí o dia a dia dos alunos. Então, nós vamos abordar agora as principais dúvidas, né? Como é uma disciplina de estágio, é uma disciplina diferente das disciplinas teóricas que nós temos normalmente no curso, nós temos também critérios diferentes. E é sobre esses critérios diferentes que, às vezes, geram dúvidas que nós vamos falar. Então, vamos lá. A primeira questão nós já abordamos, né? Que é justamente a existência do manual, bastante detalhado, e que aborda não apenas as questões relacionadas ao estágio supervisionado, que faz parte da grade curricular, mas também aborda as questões relativas ao estágio obrigatório, que é o estágio que o aluno deve realizar. Nós vamos nos concentrar hoje nas questões relativas ao estágio supervisionado, que estão na grade. E todas as dúvidas, né, poderão ser esclarecidas de forma bastante detalhada no manual que é atualizado semestralmente, né, sempre com versões atualizadas constando do site da universidade. Então, primeira dúvida que surge é, como que a gente vai ter a aprovação desses alunos que vêm cursar a disciplina de prática? Porque não vai aparecer no SIGA, para aqueles que se encontram aí do 7º ao 10º períodos, né? Quando acessarem o SIGA, vão ver que não aparece a possibilidade de lançamento de nota. Por ser uma disciplina de prática, o que vai ter lá no SIGA, ao final do semestre, é o conceito cumpriu ou não cumpriu.
E a dúvida maior que surge, a dificuldade maior que surge é quando, né, que o aluno, ao final do semestre, vai obter o conceito cumpriu. Então, primeira coisa é, para que a gente possa falar do conceito cumpriu, assim como em qualquer outra disciplina, o aluno precisa ter frequentado 75% das aulas. A frequência mínima é igual a qualquer outra disciplina, qualquer outro conteúdo. Mas, além disso, ele precisa obter o conceito cumpriu. E esse conceito cumpriu, ele é um conjunto de 3 critérios, né? Para que o aluno obtenha o conceito cumpriu ao final do semestre, ele precisa ter cumprido de forma satisfatória e tempestiva 3 critérios, que são notas, peças processuais e relatórios de audiências. Nós vamos tratar de cada um desses itens separadamente, justamente para que fique mais claro como que a gente faz ao longo do semestre, né, para ter esses conceitos cumpridos de forma satisfatória. Então, vamos lá. O primeiro dos conceitos, dos critérios, né, que compõem o conceito cumpriu, é o critério nota. Aqui nós não temos nenhuma variação com relação às outras disciplinas. Para que o aluno seja aprovado no critério nota, ele precisa ter obtido, ao longo do semestre, média igual ou superior a 7. Caso ele, nesse critério, ele não tenha obtido média igual ou superior a 7, mas tenha obtido no mínimo a média 4, ele poderá, ao final do semestre, realizar a avaliação complementar. Aliás, a avaliação complementar, para as disciplinas de estágio, ela só se aplica justamente quando se obteve ao longo do semestre média igual ou superior a 4 e inferior a 7. Aqui não tem diferença, né? O aluno que após, então, o término do semestre, não tiver obtido a média igual ou superior a 7, nem após a avaliação complementar, ele vai precisar cursar a disciplina de estágio novamente. Como nós falamos antes, tem outros critérios que envolvem o conceito cumpriu. Um deles é o de relatórios de audiência. Uma preocupação que os alunos sempre têm é, professora, eu reprovei no critério nota, mas eu tinha assistido às audiências e as audiências tinham sido aceitas. Eu posso aproveitá-las? Nós veremos mais para frente que sim, é possível aproveitar as audiências que tiverem sido apresentadas satisfatoriamente e tempestivamente, mas no que diz respeito à realização das peças processuais, que é o outro critério, para os alunos que tiverem sido reprovados por nota, eles precisarão, ao longo do semestre, realizar novamente as peças. O que pode ser aproveitado são os relatórios de audiência. O próximo critério diz respeito às peças processuais. Nesse critério, várias coisas são observadas, né? Tem um aspecto quantitativo e também tem um aspecto qualitativo das peças. Para que haja o conceito cumpriu, no que diz respeito às peças processuais, é necessário que sejam protocolizadas junto ao núcleo de prática jurídica, tempestivamente, o número mínimo de peças processuais estabelecidas para o semestre. Como que é definido, né? Qual é esse número mínimo, quais serão as peças do semestre? Para isso, cada professor orientador, então cada um dos estágios supervisionados tem o seu professor. Ele, de acordo aí com os dias letivos, com a programação que ele faz de aulas, ele define quais serão as peças que serão trabalhadas ao longo daquele semestre. De acordo com essa definição que é feita pelo professor, das peças que serão trabalhadas ao longo do semestre, sempre é publicado no início de cada semestre, naquele link, né, naquela página que eu mostrei para vocês do núcleo, é sempre publicado um
um formulário contendo as peças do semestre. Estou aqui abrindo de forma exemplificativa os formulários de peças que a gente utilizou neste semestre para o 7º período. E aí, de acordo com o número de peças que vão ser trabalhadas ao longo do semestre, estabelece-se também qual é o número de peças mínimas que precisam ser protocolizadas para que isso seja considerado satisfatório, né? Então, esse é um dos critérios. Como que essas peças são trabalhadas? Para que haja uma possibilidade maior de interação, de discussão, de argumentação jurídica, no início de cada semestre são formados grupos, né? A quantidade de membros dos grupos varia de acordo com a quantidade de alunos da sala. O objetivo desses grupos é justamente possibilitar a discussão jurídica acerca dos temas que serão trabalhados nas peças práticas e também, como nós veremos, possibilitar o compartilhamento de materiais, de pesquisas, mas isso só pode ser feito dentro do grupo. Então, cada grupo se organiza para que haja dentro do grupo uma divisão das pesquisas, uma divisão das atividades, de maneira que dentro do grupo todos possam se auxiliar, né? Esses grupos, eles vão trabalhar em conjunto, né, durante todo o semestre. No início de cada semestre também, a gente está falando de entrega de peças, de entrega de relatórios, né? No início de cada semestre também, o núcleo de prática jurídica define uma data para que o aluno entregue uma pasta com ferragem da cor relativa àquele semestre. O objetivo da entrega dessa pasta é justamente possibilitar que todas as peças processuais que forem protocolizadas pelo aluno ao longo do semestre, bem como os relatórios de audiência, enfim, toda a documentação do aluno, fique naquela pasta. Então, aqui a gente pode ver que sempre se estabelece uma data limite para a entrega da pasta e que essa pasta ela deve vir acompanhada de uma ficha de inscrição preenchida e uma foto 3x4. O objetivo aqui é justamente identificar a pasta de cada aluno e possibilitar que ele apresente, né, essas informações. O formulário da ficha de inscrição também se encontra aqui no site. Então, todas essas documentações, né, relativa ao que precisa ser apresentado, ela está presente aqui para que não deixe dificuldade para o aluno. Então, aí o aluno imprime, né, a ficha de inscrição, preenche, cola a sua foto 3x4, coloca já dentro da pasta com a cor relativa àquele semestre e faz a entrega no núcleo de prática jurídica para o arquivamento das suas atividades. E como que essas peças serão elaboradas, né? Eu disse que são formados grupos e que o objetivo dos grupos é possibilitar a discussão, o compartilhamento de materiais, de pesquisas, etc. Mas como que esse trabalho vai ser realizado? É muito importante que os alunos tenham a clareza de que as peças processuais, elas são criações individuais. Uma vez que é muito importante que cada um desenvolva a sua argumentação jurídica e consiga fazer as suas peças individualmente. Então, o que a gente estimula dentro do grupo é a discussão, a troca de ideias, né? Muitas vezes acaba salientando um ponto, um detalhe que o outro não tinha percebido no problema que foi apresentado. Mas cada um deve realizar a sua peça individualmente. Normalmente, como que os professores trabalham isso no dia a dia? Normalmente, eles abordam o conteúdo antes, né? Fazem uma aula abordando o conteúdo da peça e depois tem a data, o momento para a confecção da peça prática. Então, nesse dia, os alunos vão dentro do seu grupo, cada um elaborar a sua peça individualmente. Não pode um aluno copiar
do outro, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que não pode ter um ditador e vários copiadores, né? Cada um precisa fazer a sua peça. Até porque quando chega no dia da prova, quando chega no dia do exame de ordem, não vai ter ninguém lá ditando. Então, é muito importante que todos saibam fazer. Como que isso vai ser feito, né? Primeira questão dos materiais que são utilizados. É muito importante que esses materiais, eles sejam previamente já separados e levados para essa aula de confecção da peça prática, que a gente costuma chamar que é o dia do simulado, né? Que é justamente a confecção de uma peça nos moldes dos exames de ordem. Então, no que diz respeito ao material que vai ser utilizado, as peças devem ser confeccionadas em folha de papel ao maço, escritas apenas no anverso, apenas na frente, porque, como a gente disse, depois isso vai ser furado para ser colocado na pasta do aluno, e senão a gente perde as informações que estão no verso. Deve ser utilizada também a caneta, né? As peças não podem ser feitas a lápis. Para isso, vão ser utilizadas canetas de tinta azul e preta, e não é permitida a utilização de corretivo. Ah, mas e se eu errar? Né? É a grande pergunta. O que eu faço? Se eu errar, não posso usar corretivo, eu preciso rasgar tudo, destruir tudo e começar tudo de novo? Não, não precisa. Você errou, passa um tracinho, não precisa fazer também uma rabisqueira, passa um tracinho, põe entre parênteses e continua. Errar é normal, né? Principalmente para quem está começando com a prática, as primeiras peças, é normal. Sempre vai ter um tracinho ou outro. O importante é dar continuidade. Então, essa parte do material que precisa ser utilizado, né? Além disso, o que a peça precisa conter? Né? Qual é o conteúdo de pesquisa que se exige nessas peças práticas? Então, é muito importante que haja, logicamente, a fundamentação jurídica, ou seja, a utilização do embasamento legal. Mas, além disso, até para ampliar a possibilidade de argumentação que está sendo desenvolvida justamente no curso, são necessárias e obrigatórias, no mínimo, 2 citações de doutrina de autores diferentes, 2 citações de jurisprudência atualizada dos nossos tribunais, e em ambas as situações sempre deve ser mencionada a fonte completa. Por que a gente pede as citações de doutrina e de jurisprudência, se no exame de ordem, atualmente, além da argumentação jurídica do aluno, se exige apenas o embasamento, a fundamentação jurídica, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Quando nós estamos aqui no decorrer do curso, essa argumentação jurídica, ela ainda está sendo desenvolvida. Quando a gente começa a trabalhar as primeiras peças práticas e depois ao longo dos estágios supervisionados, conforme esses temas vão mudando, a gente percebe que muitas vezes é justamente na argumentação jurídica, que é uma das partes mais importantes da peça prática, que os alunos encontram mais dificuldade. E encontram mais dificuldade justamente para desenvolver uma forma de demonstrar aquilo para o juiz, né, de criar o convencimento. E fazendo a leitura não só, né, do texto legal, da lei em si, mas de doutrina e de jurisprudência, a gente percebe que não só isso amplia a capacidade de argumentação, melhora o vocabulário, como também, muitas vezes, mostra para o aluno que aquela ideia inicial que ele teve, muitas vezes, às vezes se imagina ir por um caminho, que aquilo não encontra respaldo, nem na doutrina, nem na jurisprudência, e possibilita que ele faça um raciocínio diferente e possa seguir por um caminho onde o resultado seria mais satisfatório. Então, todas as peças precisarão conter, no mínimo, né, 2 citações de doutrina de autores diferentes, 2 citações de jurisprudência atualizadas, tudo com a fonte completa, logicamente pertinentes ao tema da peça, o que vai variando, né, conforme a evolução do curso.
Para que essas peças elas sejam aceitas, elas sejam consideradas satisfatórias, é muito importante, como eu já disse, que cada um faça a sua. Por quê? Peças iguais a de outros membros do grupo, ou peças incompletas, ou aquelas que não apresentem os requisitos necessários, ou cuja argumentação jurídica não esteja presente, que tenha citações, mas que essas citações não sejam as adequadas para aquela peça, elas poderão ser desconsideradas. E como eu disse para vocês, no que diz respeito às peças processuais, tem dois critérios. Um critério que é o qualitativo, mas também tem um quantitativo. Então, você tendo uma peça desconsiderada, essa peça já vai ser considerada perdida. E aí, começa a ficar numa situação mais preocupante, na medida em que, normalmente, o número de peças que o aluno pode deixar de entregar por semestre, normalmente é uma peça. Então, se ele tem uma peça desconsiderada, ele já esgotou essa possibilidade de não entregar uma peça, né? Então, é muito importante cumprir os requisitos obrigatórios. Dentro do grupo, como eu disse, é possível compartilhar os materiais, as pesquisas, né? A gente faz isso justamente para facilitar. Então, vamos imaginar aí um grupo com 4 componentes, por exemplo, pode se dividir. Uma parte traz a pesquisa de doutrina, outra parte traz a pesquisa de jurisprudência e assim não se sobrecarrega ninguém do grupo. Só que esses materiais, todos, precisam ser providenciados previamente. Então, para aquela aula, para aquele dia, que é o dia do simulado, né, o dia da confecção da peça prática, o aluno já tem que chegar para a aula com todo o material. Então, os livros que vai utilizar, jurisprudências, etc. Papel almaço, caneta, tudo, né? E porque assim como acontece no exame de ordem, tem um tempo mínimo de permanência em sala. E esse tempo mínimo, nos dias de confecção de peça prática, é de 2h30. Então, nesse período, o aluno não pode se ausentar da sala. Então, já tem que vir com o material. E parece muito, né? Ah, mas nesse dia a gente não vai ter intervalo? Não, nesse dia não tem intervalo e nem dá tempo. Não, os alunos não têm, os professores também não têm. Porque tem muita coisa mesmo para ser feita. Isso no dia a dia vocês vão verificar. E essa permanência na sala, né, de 2h30 no mínimo, também justifica o fato de que alguns professores marquem um horário limite para que os alunos cheguem para a confecção da peça prática. Porque se houver um grande atraso, se o aluno chegar muito depois das 19h30, ele não vai conseguir acompanhar o trabalho que o grupo está desenvolvendo e nem vai conseguir concluir a sua peça. Por isso que os professores normalmente estabelecem com os alunos, no início, né, de cada semestre, qual vai ser a tolerância aí para esse dia de confecção da peça prática para a chegada. Como eu disse, dentro do grupo, os alunos podem conversar, trocar ideia, compartilhar material, mas não podem usar modelo, né? O professor previamente vai trabalhar o conteúdo, vai dar orientações, mas não podem, no dia da confecção da peça prática, usar modelo. E não pode porque senão não vão estar aprendendo a fazer, né? Vão estar aprendendo a copiar. E não é esse o objetivo. Ah, professora, mas e se eu errar? Né? Normal, a gente vai ter um momento de correção. E o objetivo dessas peças é justamente o aprendizado. Então, se errar, depois vai corrigir. As peças práticas, elas não têm nota, né? Elas vão estar aí dentro dos conceitos de satisfatória ou insatisfatória. Mas não tem nota, então não tem que ter essa preocupação, eu errei uma coisinha, minha peça não vai ser aceita. Não, se você fez a sua peça honestamente, se você acreditava que aquilo era o correto e você errou acreditando que estava acertando, a sua peça vai ser considerada com as correções que serão feitas, né? Que a gente já vai falar da correção em seguida. Então não pode utilizar modelo. E o que é importante a gente falar sobre isso? Quando a pessoa insiste em utilizar o modelo, ela vai prejudicar não só a si, mas vai prejudicar todo o grupo.
Porque se o professor, na sua fiscalização, encontrar o modelo com alguém, ele vai retirar as peças de todo o grupo, vai desconsiderar as peças de todo o grupo. Então, isso acaba prejudicando todo mundo, né? Então, é muito importante, até por respeito aos colegas, que isso não seja feito, não seja utilizado. Durante a confecção das peças práticas também, não é possível utilizar celular, notebook, os tablets, né? Esses meios eletrônicos, justamente porque o acesso a modelos nesses instrumentos é muito grande. Então, durante as peças práticas, a utilização desses equipamentos, ela não é permitida. E aí, então, temos o momento da correção. Então, o aluno, na realidade, ele tem 3 momentos importantes, né, para aprender aquele conteúdo. O primeiro momento, quando o professor está trabalhando o conteúdo, dando a sua aula, voltando naquela matéria que provavelmente já foi vista durante as disciplinas teóricas. Então, esse é um primeiro momento de aprendizado. Um segundo momento de aprendizado é justamente quando o aluno está estudando, está se preparando, separando o material para realizar a peça prática posteriormente, em sala. Depois disso, durante a confecção da peça, trocando com os demais colegas do grupo, discutindo, fazendo as pesquisas, né, procurando qual é a melhor tese doutrinária, qual é a melhor jurisprudência que se encaixa naquela situação, o aprendizado também está sendo reforçado. E depois, um momento muito importante desse aprendizado é na correção. Então, na correção, aquelas dúvidas que surgiram, que ficaram, elas vão poder ser esclarecidas, né? Entender por que está errado, por que aquilo não se encaixa, não se enquadra. É um momento muito importante do aprendizado. Justamente por isso que a correção ela é realizada em sala de aula pelos próprios alunos. Como que essa correção é feita? Logicamente que é feita sob a supervisão e orientação do professor, que vai conduzindo a correção, e os alunos deverão ir fazendo as correções nas suas peças com caneta verde. Então, é obrigatório que para a correção seja utilizada a caneta verde, que é para que o professor depois possa identificar se o aluno de fato fez as correções que foram trabalhadas no momento da correção. Então, não precisa ter dó, né? Tem gente que pega assim a peça na hora da correção, principalmente no início assim do 7º período, pega aquele lápis e escreve fraquinho, né? Que é para não aparecer a correção, mas não é esse o objetivo. É para riscar mesmo, para corrigir, porque depois a gente vai ter uma versão definitiva dessa peça. Então, o objetivo aqui é o aprendizado. E, como eu disse, é obrigatória a utilização da caneta verde. Se não for utilizada, a peça poderá ser desconsiderada. Da mesma forma, poderá ser desconsiderada se não for corrigida satisfatoriamente. Ou seja, o professor está lá fazendo a correção, explicando, e o aluno não faz errou, mas não faz as observações, coloca lá um certo, por exemplo. Então, nesse caso, também, quando a correção não é feita adequadamente, a peça poderá ser desconsiderada. Depois disso, né, dessa correção feita em sala de aula, o professor orientador daquela disciplina de estágio supervisionado vai recolher todas as peças e vai levar para a conferência. O professor, na sua conferência, vai verificar não só se a peça está completa, né, se apresenta todos os requisitos necessários, se tem argumentação jurídica, as citações obrigatórias, mas vai verificar também se a correção foi feita satisfatoriamente. Então, se a peça estiver satisfatória, ou seja, cumpriu esses requisitos mínimos, o professor, então, vai vistar a peça com uma caneta vermelha, autorizando que essa peça seja posteriormente protocolizada no núcleo de prática jurídica. E aqui eu reforço, né, a importância da correção, porque um dos motivos que pode ensejar que o professor não viste a peça é a ausência de correção ou a correção inadequada. Então, é muito importante que a correção seja feita
criteriosamente. Depois disso, o professor, depois que ele faz, né, a sua conferência, até a semana anterior à data de protocolo no núcleo, o professor ele vai devolver as peças para os alunos. Aquelas que estiverem vistadas, ou seja, o professor considerou naquele primeiro momento satisfatórias, elas deverão ser digitadas. E deverão ser digitadas já com as correções, tanto aquelas que foram feitas pelos alunos durante a correção em sala de aula, como incluindo também eventuais outras observações que o professor tenha feito durante a sua conferência. Os alunos que tiverem entregado peças insatisfatórias, incompletas, sem a correção devida ou copiadas de outro colega, enfim, por algum motivo o professor considerou aquela peça insatisfatória, ele não poderá entregar a peça no núcleo, porque se o professor não tiver vistado, não tem como fazer o protocolo junto ao núcleo. Então, é muito importante, né, a preocupação com o cumprimento dos requisitos necessários para que o professor coloque o seu visto e essa peça possa ser apresentada no núcleo de prática jurídica. Além disso, no momento da digitação, o aluno ele deve observar os padrões estéticos que cada professor vai definir no início do semestre letivo. Então, o professor sempre dá orientações com relação à formatação, espaçamento, isso no momento da digitação deve ser observado. E é muito importante levar isso em consideração, porque mesmo nas peças manuscritas, a gente procura manter visualmente o mesmo padrão estético que a gente vai utilizar nas peças digitadas. Logicamente, né, não vai ficar idêntico, mas lembra, né, tem a mesma carinha daquela peça que vai ser digitada. Então, depois dessa fase, então lembrando, né, o professor teve o seu momento de aula, teve o momento que vai ser designado para a confecção da peça prática, houve a correção em sala, o professor levou as peças para a conferência, vai devolver até a semana anterior a data de protocolo junto ao núcleo de prática. Aí chegou, né, o momento da gente falar, bom, e quando eu vou protocolizar no núcleo, o que eu preciso fazer, né? Então, sempre que vai haver aí o protocolo, né, junto ao núcleo de alguma peça, ela vai ser acompanhada dessa folha de rosto, que vai trazer as informações relativas ao semestre e também vai trazer as informações da atividade, o nome da peça, etc. Então, o aluno vai colocar essa folha de rosto à frente, vai colocar em seguida a peça manuscrita vistada pelo professor e, na sequência, grampeando tudo junto, e por último, a peça digitada com as correções que foram observadas tanto pelo próprio aluno quanto pelo professor. É muito importante que se observe que as datas que são publicadas, como nós mostramos aqui, né, eu mostrei o 7º período como exemplo, as datas que são publicadas como data de entrega no núcleo de prática jurídica, elas são datas consideradas fatais, ou seja, é a data limite para o protocolo. Se o protocolo não for efetuado até aquela data, aquela peça vai ter sido perdida. Então, nada impede que haja o protocolo prévio, mas não é possível fazer o protocolo posterior. E para realizar o protocolo da peça, é muito importante que seja providenciado pelo aluno a segunda via, para servir de protocolo. Assim como quando a gente vai ao fórum fazer uma distribuição, fazer um protocolo, tem a segunda via para isso, é importante que aqui também haja segunda via. E por que é importante? Porque é uma prova para o próprio aluno de que ele entregou a peça tempestivamente, fez a sua protocolização e que, se houver algum extravio, algum problema posterior, que a gente sempre espera que não haja, mas se houver, ele tem justamente como provar isso.
Se o aluno não apresenta a segunda via para o protocolo, ele acaba responsável por eventual extravio, porque ele aí não tem como provar que ele fez o protocolo. Então, é muito importante, necessário mesmo, que quando for fazer o protocolo, esse protocolo seja feito em 2 vias. Como eu disse, tem uma data fatal, né? Que cada professor, quando divulga as peças e as datas, tem lá a data fatal. E aí a gente está falando que pode ser feito previamente. Mas justamente para evitar que haja, no dia da data fatal, um acúmulo muito grande de alunos querendo entregar peças, filas, etc., a gente procura, dentro do núcleo de prática jurídica, dividir. Então, as datas fatais a gente procura fracionar. Então, normalmente, segunda-feira é destinado a um período, terça-feira a outro período e assim sucessivamente. Então, nos dias de prazo fatal, somente os alunos daquele período é que fazem protocolo. Nos demais dias, ou seja, nos outros dias onde não existe prazo fatal para nenhum período fazer protocolo, é possível que qualquer aluno antecipe, né, a protocolização das suas peças. Como aquele prazo é um prazo fatal, peças intempestivas, ou seja, que forem protocolizadas fora do prazo, serão desconsideradas. E mais do que isso, né, a funcionária responsável pelo protocolo, se perceber que a peça é intempestiva, pode ser que nem faça o protocolo. Mas ainda que faça, se ela tiver sido protocolizada fora da data, ela não será considerada. Uma coisa que eu acho importante salientar aqui, nesse momento, é que às vezes a pessoa naquele dia tem algum problema, deixou para fazer o protocolo no último dia, e aí tem algum problema, não vai conseguir se deslocar até a universidade para fazer o protocolo. Pode mandar outra pessoa para fazer o protocolo? Um outro colega pode levar a sua peça? Pode, não tem problema nenhum, só não pode perder a data, né? Perder o prazo. Então, não vai conseguir chegar. Fala com o colega, manda a peça para fazer o protocolo. Eu disse que tem, então, um critério qualitativo, a gente falou bastante dele, e tem também um critério quantitativo, né? Como que é esse critério quantitativo? O professor, logo no início do semestre, daí vai ser divulgado no site, define quais são as peças que vão ser trabalhadas ao longo daquele semestre e também tem as datas lá fatais para protocolo. E a cada semestre existe a possibilidade, a faculdade do aluno deixar de entregar até 20% das peças processuais. É justamente para hipótese daquele dia que o aluno tem um problema, precisa faltar, não consegue comparecer. Então, juntamente com a divulgação das peças que serão trabalhadas ao longo do semestre e as datas, também já consta a quanto corresponde esse 20%, que na realidade a gente sempre acaba arredondando da forma que favoreça ao aluno, né? Então, aqui deixar de entregar uma peça, nesse exemplo, corresponderia a 25%, mas, nesse caso, o aluno acaba favorecido porque ele pode sim deixar de entregar uma peça. Então, no dia de um simulado, é justo o casamento de uma amiga muito querida, não vou para o simulado. Vou perder essa peça. Qual é o meu prejuízo? Se você se organizar para perder só uma peça, está dentro dos 20%, não tem prejuízo nenhum, desde que as outras peças sejam satisfatórias, né? Uma vez que você só pode perder uma peça ao longo do semestre. Então, o que eu sempre aconselho é para tentar se organizar para não perder a peça assim, desnecessariamente. Porque o que acontece? Às vezes, você pode ter uma peça indeferida, né? E essa peça indeferida também poderia entrar nesses 20%. Então, é importante só deixar de comparecer para a confecção da peça se realmente houver uma necessidade, porque pode ser que isso faça falta depois. Bom, e quando então, dentro desse critério, a gente já falou de 2 situações, né? Primeiro, o critério qualitativo, a peça precisa apresentar todos os requisitos necessários, precisa ser corrigida adequadamente.
Falamos também do critério quantitativo, né? O número de peças que pode deixar, o aluno pode deixar de entregar ao longo do semestre é divulgado juntamente com o cronograma das peças do semestre para que ele se organize. Mas a gente pode aí verificar que, independente desses dois critérios, vão ter situações relacionadas a isso que já vão implicar direto no conceito não cumpriu. Então, se a gente está dizendo, no meu exemplo aqui, que ele podia deixar de entregar uma peça e ele não comparece para realizar 2 peças, ele já vai estar automaticamente com o conceito não cumpriu. Então, aí a importância de atentar para isso. Outra coisa que também pode gerar direto o conceito não cumpriu é que às vezes o aluno ele faz a protocolização do número mínimo de peças necessárias. Só que aí quando a gente, no final do semestre, os professores orientadores, eles verificam, né, as pastas dos alunos. E aí todas aquelas correções que foram feitas pelo próprio aluno, foram observadas pelo professor, ele faz a digitação da peça manuscrita, mas faz exatamente com os erros que ela apresentava. Ou seja, não observa as correções. Então, nesse caso, também poderá, mesmo tendo entregado o número mínimo de peças, ensejar o conceito não cumpriu. Então, tem a primeira verificação, que eu disse, num primeiro momento ela pode ser satisfatória, o professor vistou autorizando o protocolo, mas num segundo momento, quando vai se verificar a peça digitada, pode acontecer algum problema justamente nesse sentido. Mas, assim, eu quero acreditar que o aluno, quando vai fazer a digitação, está ali vendo as correções, não vai deixar de colocá-las, né, na peça digitada. Outra questão que sempre surge, né, de dúvida. Ah, professora, eu faltei na realização da peça prática. O que acontece? Então, como eu já disse, o aluno que falta, ele tem aquela peça perdida, ela entra aí na conta dos 20%, né? Ah, professora, mas eu faltei e eu quero refazer a peça, quero ter uma oportunidade de fazer a peça. Pode? Não. Via de regra, o aluno que falta no dia da confecção da peça prática, aquela peça será considerada perdida. As exceções, elas são as mesmas que a gente utiliza como critério para a aplicação de prova substitutiva. Ou seja, para que o aluno tenha direito a realizar uma peça prática substitutiva, a sua falta teria que ter ocorrido pelos mesmos motivos que ensejariam a realização de uma prova substitutiva. Nesse caso, então, observando a resolução normativa do curso, caso o aluno realmente se enquadre nessa situação, ele deve formular um requerimento para o núcleo de prática jurídica, para o colegiado do núcleo. O colegiado do núcleo vai verificar se enquadra realmente naquela situação e aí, se for deferida a realização de uma peça prática substitutiva, vai ser marcada uma data e esse aluno vai realizar, então, essa peça presencial e individualmente, uma vez que o grupo já vai ter realizado a peça em sala, né, com os demais colegas. Mas somente nessas estritas possibilidades de prova substitutiva é que é deferida a realização de peça prática substitutiva, né? Nas outras hipóteses, a falta do aluno implica na perda da peça. E agora vamos para o terceiro critério para a obtenção do conceito cumpriu, né? Que são os relatórios de audiência. Esses relatórios de audiência, eles devem ser apresentados também tempestivamente em 2 vias, né, para servir de protocolo, junto ao núcleo de prática jurídica, na data estipulada pelo professor orientador. Então, naquele mesmo formulário que tem a definição das peças que serão trabalhadas ao longo do semestre, também tem quais são as audiências obrigatórias para aquele semestre e a data de entrega. Então, o aluno ele já tem logo no início do semestre o conhecimento
prévio das audiências que ele precisa assistir e da data em que ele deve entregar essas peças, fazer o protocolo junto ao núcleo de prática jurídica. É importante dizer que, dependendo do semestre, e aí dependendo do estágio supervisionado que está sendo cursado, vão haver audiências de primeira ou de segunda instância, mas todas elas devem ser assistidas no estado de São Paulo, né? Então, o aluno deve realizar, pode ser em várias comarcas, né, quando for de primeira instância, mas deve ser dentro do estado de São Paulo. E aí, o aluno, para realizar essas audiências, ele também tem formulário. Eu vou mostrar aqui o de processo civil, que é a minha disciplina, só para exemplificar, né? Então, aqui, ele vai, quando ele for assistir a audiência, ele vai imprimir este relatório para poder preenchê-lo, né? E aqui, esse relatório, ele traz informações que dizem respeito tanto à identificação do aluno, identificação do processo, data da visita, como depois tem campos para colocar as informações relativas àquele processo. Então, aqui a gente vai ter tanto informações da parte escrita do processo, como aqui, por exemplo, né, resumo dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos da petição inicial, depois resumo dos fatos, fundamentos jurídicos da defesa, outras informações relevantes ocorridas ao longo do processo, até os atos presenciados na audiência propriamente dita. Então, eu sempre aconselho os meus alunos, né, quando eles vão assistir essas audiências, que eles procurem, sempre que possível, chegar com uma certa antecedência, né, no dia que eles forem ao fórum para fazer a visita, para assistir a audiência. Porque se eles chegam um pouco antes, eles conseguem, conversando lá na vara onde a audiência vai ocorrer, eles conseguem ter acesso aos autos previamente, essas partes escritas do processo eles conseguem preencher antes. E aí o aprendizado durante os atos de audiência fica muito maior, porque você já sabendo previamente o que motivou aquela ação, qual foi a defesa, etc., você vai entender melhor por que aquelas pessoas estão sendo ouvidas, por que aquelas perguntas estão sendo feitas, né? Então, é sempre interessante quando os alunos conseguem se organizar para chegar um pouco antes e fazer essa parte escrita do relatório previamente aos atos presenciados na audiência em si. Então, logicamente, cada professor, dentro do seu estágio supervisionado, tem o formulário com as informações pertinentes ao seu conteúdo, né? E no início de cada semestre, o professor explica para o aluno o que deve constar em cada campo, etc. O que não pode acontecer é deixar um campo em branco. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala outras informações relevantes do processo, se não tem nenhuma dessas informações dentro do processo, tem que preencher aqui o conteúdo, né? Não há, não houve, para mostrar que vocês, de fato, leram o processo, não deixar nada em branco. E aí, nesse exemplo, né, que eu estou dando aqui do relatório de primeira instância de processo civil, o último item diz respeito a como a audiência termina. Nem todas vão terminar com uma sentença, né? Às vezes o juiz vai marcar uma audiência em continuação, às vezes o juiz vai chamar o processo à conclusão para julgar depois, mas o importante é que conste o que aconteceu no final, né? Os campos não podem ficar em branco, a audiência termina de alguma forma. Então, esse critério, ele é muito importante no preenchimento do relatório. Então, esse cuidado precisa ter. Além disso, né, o relatório ele precisa vir acompanhado do termo de audiência, se for de primeira instância,
ou do acórdão, se for de segunda instância, e mais o andamento processual que é obtido junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esses anexos, eles são obrigatórios, né? Eles possibilitam que seja feita a conferência daquelas informações mencionadas pelo aluno ao longo do relatório. Então, esses anexos são imprescindíveis. Então, sempre serão 2 anexos. Então, quando for audiência de primeira instância, nós teremos, além do relatório em si, necessariamente o termo de audiência e mais o andamento processual. Quando for relatório de segunda instância, ou seja, sessão de julgamento de recurso, nós teremos obrigatoriamente também 2 anexos. O acórdão da sessão de julgamento daquele recurso e mais o andamento processual. Essas informações, elas precisam constar dessa numeração que existe aqui, ó. No final de cada página, tem a possibilidade aqui de acrescentar a numeração. Então, sempre incluindo o número da página atual e o número total de páginas. Então, o aluno deve contar quantas folhas tem o relatório, mais quantas folhas tem o termo de audiência, mais quantas folhas tem o andamento processual para saber o número total. Então, vamos supor 10, e aí ele vai colocando 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, para que não tenha depois nenhuma dúvida, né, com relação ao fato de que todos os anexos foram apresentados e que nada se perdeu ou se extraviou. Então, é importantíssima também a numeração. A mesma coisa que eu disse com relação às peças processuais, vou repetir para os relatórios de audiência. É importantíssimo que o aluno, quando for fazer a protocolização, apresente em 2 vias, né? Uma via servindo aí para o seu protocolo. E essa segunda via deve ser também instruída aí com os documentos que foram apresentados, justamente para que não haja alegação, nenhum problema com relação a extravio. Então, o aluno sempre deve apresentar, porque, como eu disse antes, se ele não apresenta a segunda via para o protocolo, ele acaba assumindo o risco por eventual extravio. Então, é muito importante apresentar a segunda via para o protocolo. Além disso, como eu mostrei para vocês, cada campo tem um espaço, né, para preenchimento. Na medida do possível, esses espaços eles devem ser respeitados. Se não couber as informações naquele espaço, o aluno deve utilizar o verso do relatório, colocando a numeração do item a que se referem aquelas informações, evitando com isso a inserção de folhas extras no formulário do relatório, deixando só para acrescentar folhas mesmo nos anexos, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, o que muda, né? Quando vai assistir a audiência de primeira instância ou quando vai assistir a audiência, sessão de julgamento de segunda instância. Então, quando na primeira instância, as audiências solicitadas normalmente são audiências de instrução e julgamento, e justamente para que haja o aprendizado do que acontece numa audiência de instrução e julgamento, é necessária, é obrigatória a oitiva de pelo menos uma testemunha. Por isso que é bacana chegar com uma certa antecedência no dia que vai fazer as visitas, no dia que vai assistir as audiências. Porque se as partes já estão se compondo ali fora, já estão se conciliando ali fora, o aluno tem a oportunidade de assistir outra, uma vez que se tiver uma conciliação logo no início, sem oitiva de testemunha, sem os atos, né, de prova oral, aquela audiência não será considerada, uma vez que a oitiva de testemunha é um requisito obrigatório. Essa oitiva de testemunha, ela é dispensada apenas no juizado especial cível, na medida em que, embora também seja uma audiência de instrução e julgamento, a gente percebe na prática que é mais difícil, né, a oitiva de testemunhas nesse procedimento. E as audiências de primeira instância, elas devem obrigatoriamente ser assinadas e carimbadas pelo juiz que presidiu a audiência.
Então, aqui vão alguns conselhos, né, da prática mesmo. Eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês forem assistir a audiência, então, primeira coisa, evitem de deixar para ir assistir a audiência no último dia do prazo. Primeiro que corre o risco de não ter audiência naquele dia com as características que você precisa. Segundo, muita gente deixa para fazer audiência no último dia. E aí chega aquele monte de gente para assistir a audiência e os juízes, naturalmente, até para não tumultuar a audiência, limitam a quantidade de alunos que vão poder entrar para assistir a audiência. Então, acaba sendo uma outra complicação. Além disso, eu sempre falo, chega mais cedo. Porque quando você chegar mais cedo, você vai conversar primeiro com aquele oficial de justiça que fica em frente à sala de audiência. E aí, quando você for conversar com ele, até para que ele permita, né, que você entre na sala para falar com o funcionário, para ter acesso aos autos previamente, etc., você já aproveita nesse momento que você está conversando com o funcionário e pergunta se aquele juiz, ele carimba e assina os relatórios de audiência ao final. Porque, embora sejam raras exceções, tem alguns juízes que não assinam. E aí o aluno acaba ficando chateado, aborrecido, porque não conseguiu, no final, obter um requisito obrigatório, que é o carimbo e assinatura do juiz. Então, é legal perguntar essas informações previamente, para não ter nenhum dissabor, nenhuma dor de cabeça com relação a isso. Outra coisa que eu digo que é importante é que a vestimenta para o dia da assistência das audiências, ela seja adequada. Parece uma bobagem dizer isso, mas não é, né? Porque alguns alunos acabam se esquecendo que a gente escolheu uma profissão formal e se não for vestido adequadamente, tem juiz que não vai autorizar mesmo a assistência da audiência. Então, essa também é uma questão importante para ser observada. Para a segunda instância, o que se pede é que os relatórios digam respeito às sessões de julgamento de recursos, né? Justamente para que a gente consiga acompanhar a diferença, né, entre como funciona uma audiência de instrução e julgamento de primeira instância e qual é o comportamento daqueles julgadores, agora num órgão colegiado, num julgamento de recurso. Então, essas sessões de julgamento de recurso, elas devem ocorrer no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e devem conter aí nos relatórios a sustentação oral, que é para justamente também haver o aprendizado de como que o advogado atua nessa situação. No estágio supervisionado 2, que é na prática jurídica 2, também da área processual civil, como são normalmente são dois relatórios de sessão de julgamento de segunda instância, de recurso, normalmente exige-se que um deles tenha a sustentação oral, mas no outro se permite que não tenha. Salvo isso, nos demais deverá haver também a sustentação oral. Aqui é mais difícil a gente conseguir a assinatura dos julgadores, né, que participaram do julgamento. Não é impossível. Alguns gostam de assinar, de carimbar, gostam de explicar para os alunos o que aconteceu naquela sessão de julgamento, a que se refere aquele recurso, mas existem situações onde a gente sabe que esse acesso aos julgadores é mais difícil. Então, nesse caso, pode ser assinado e carimbado ou por um dos julgadores que participou daquela sessão de julgamento ou pela secretaria da Câmara ou turma onde ocorreu o julgamento, desde que haja também o carimbo, né? Assinatura e carimbo. Essas peças que são protocolizadas de relatórios de audiência, ao final, depois da data de protocolo, né, elas também são retiradas pelo professor orientador para correção e essas informações todas aqui são conferidas, né, também implicam no conceito cumpriu ou não cumpriu. Nós temos atualmente, para cada estágio supervisionado, 2 relatórios de audiência e ambos são obrigatórios, que já é o número mínimo possível, né? Então, o aluno, se ele não realiza as visitas, não assiste às audiências, ele vai obter automaticamente o conceito não cumpriu.
Por isso que é bacana se organizar para assistir as audiências previamente, porque sempre tem aí, pelo menos desde o início do semestre letivo até o momento do protocolo, tem sempre pelo menos aí uns 2 meses para assistir 2 audiências, é bastante tempo. E se o aluno se organizar, verificar a pauta antes, muitas vezes ele consegue, não digo sempre, mas muitas vezes, consegue assistir as 2 audiências no mesmo dia. Nos relatórios de audiência, também não é permitida a utilização de corretivo. Aliás, nas atividades de estágio supervisionado, é bom esquecer o corretivo, né? E também não pode haver rasuras no relatório e, logicamente, que o relatório não pode ter sido preenchido por uma terceira pessoa que não seja o aluno, ou seja, não foi o aluno que não só assistiu, né, a audiência, mas que também subscreveu o relatório. Isso não pode. Às vezes os alunos eles querem aproveitar períodos de férias, etc., para adiantar e já assistir os relatórios, já assistir as audiências e fazer os relatórios dos semestres seguintes. É possível? É possível, desde que se observe que são aceitos relatórios de audiências de até 2 semestres anteriores ao momento, né, daquele protocolo. Então, até 2 semestres anteriores é possível já, nesses momentos de férias, de recesso, etc., já adiantar as assistências. Eu falei que se o aluno deixar de apresentar os 2 relatórios são obrigatórios, deixar de apresentar os 2 relatórios já está automaticamente com o conceito não cumpriu. Mas e quando ele deixa de realizar uma parte, né? Ele assistiu, atualmente a gente está trabalhando com 2, então ele assistiu 1, deixou de entregar 1. Como existe a possibilidade institucional de que nessas atividades de estágio, né, o aluno, quando cumpre esses requisitos parcialmente, ele requeira o aproveitamento e faça a complementação, nós também no Núcleo de Prática Jurídica adotamos isso. Então, o aluno que ele deixa de realizar até 20% das visitas ao longo do semestre, ele vai poder realizar o pedido de aproveitamento dos relatórios que foram tempestivamente apresentados e vai poder requerer a complementação do estágio. Esse requerimento de complementação do estágio, ele deve ser efetivado imediatamente após o encerramento do semestre letivo e caso esse requerimento seja deferido, o aluno vai, na primeira quinzena letiva do semestre subsequente, vai entregar aquele relatório que faltou, acrescido de outros 2 que estão estipulados no manual do Núcleo de Prática Jurídica para cada estágio supervisionado. Então, vamos supor, exemplificando aqui no estágio supervisionado 1, ele tinha que entregar um relatório do rito comum, ou seja, um relatório do rito ordinário ou sumário e um relatório do JEC. Digamos que ele entregou apenas o do JEC. Então, caso seja deferida a complementação, ele vai entregar esse relatório do rito comum que faltou e mais 2 previstos no manual. Então, na primeira quinzena letiva do semestre subsequente, ele tem que entregar 3 relatórios. Aí esses relatórios vão para a conferência, para a correção do professor. Então, num primeiro momento, o que vai aparecer lá no SIGA? Que é a grande preocupação. Entregou só 1, né? Entregou parcialmente. Vai aparecer lá não cumpriu, porque, como eu disse, os 2 relatórios são obrigatórios. Mas, caso ele tenha feito o requerimento de complementação, esse requerimento tenha sido deferido, ele faça a entrega desses 3 relatórios na primeira quinzena letiva do semestre subsequente e o professor, ao fazer sua correção, entender que todos os relatórios apresentados foram satisfatórios, ele vai, então, obter a retificação do conceito não cumpriu para o conceito cumpriu. Agora, caso ele tenha feito o requerimento, mas não apresente na primeira quinzena letiva subsequente
os relatórios, aí o conceito não cumpriu será ratificado e aí ele terá que cursar a disciplina novamente. Então, nesse caso, é muito importante a observação do prazo, né? Tanto para o requerimento, que deve ser feito logo após o término do semestre letivo, como também é importante que na primeira quinzena letiva subsequente seja realizado o protocolo, porque senão também o conceito não cumpriu será ratificado e aí necessariamente a disciplina precisará ser cursada de novo. Então, reforçando, deixou de entregar os 2, conceito não cumpriu direto. Entregou parcialmente, né? Tem a margem aí dos 20%. Tem que observar os prazos para a complementação de estágio. Nós temos uma outra situação, né? Que diz respeito àquele aluno que ele entregou os 2 relatórios de audiência no prazo, os 2 foram considerados satisfatórios, só que ele foi reprovado na disciplina, ou seja, obteve o conceito não cumpriu por outro motivo, né? Então, ou por nota, ou em virtude das peças processuais, e aí ele quer aproveitar esses relatórios. Isso é possível, e como que ele faz? Primeira coisa que ele tem que verificar é se no momento em que ele for cursar a disciplina novamente, o relatório vai estar dentro daquele prazo de validade que a gente acabou de ver, até 2 semestres anteriores. Se estiver dentro desse prazo, ele deve encaminhar um requerimento para a coordenação do curso, pedindo o aproveitamento desses relatórios de audiência quando estiver novamente cursando a disciplina. Então, daí ele não, estando dentro do prazo e o requerimento sendo deferido, o aluno não precisa assistir aquelas audiências novamente. Ele vai cursar a disciplina, como eu já disse, no que diz respeito às peças, provas, etc., mas poderá aproveitar os relatórios de audiência. E aqui uma coisa muito importante, né? Em que situações esses relatórios implicariam num conceito não cumpriu direto, né? Imediato. Então, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, infelizmente, às vezes a gente se depara com algumas situações desagradáveis, né? Então, os relatórios de audiência, eles não, ou de sessão de julgamento de recurso, eles não podem apresentar, logicamente, nenhum tipo de falsificação, seja ela material ou ideológica. Se for constatado pelo professor no momento da correção que existe uma falsificação, além das providências acadêmicas, isso também será comunicado para a autoridade policial para que sejam tomadas as providências cabíveis. Então, é muito importante, né, que essas questões não ocorram. Além disso, assim como as peças práticas são individuais, cada aluno deve confeccionar a sua, os relatórios também são individuais. Ah, professora, mas eu quero ir com os meus amigos no fórum, assistir audiência, assistir sessão de julgamento, né? Porque daí a gente vai junto e tal. Não tem problema nenhum. Podem ir juntos, né? O juiz, como eu disse, os juízes normalmente limitam aí uma quantidade de alunos dentro da sala de audiência, mas se não for um grupo muito grande, só que cada um escreve o seu relatório. Também é uma construção individual. Aqueles relatórios que forem copiados dos colegas também serão indeferidos. Então, cada um deve escrever o seu. Também serão automaticamente indeferidos os relatórios de audiências ou sessões de julgamentos que venham desacompanhados daqueles anexos obrigatórios. Então, como a gente acabou de dizer novamente, né, os anexos são obrigatórios. Então, se não tiver o termo de audiência ou o acórdão e mais o andamento processual, tiver só o relatório, ele será indeferido. Da mesma maneira que também será indeferido aquele relatório que está preenchido de forma incompleta. Foi o que eu disse para vocês antes, não pode deixar campo em branco.
Então, alguma coisa aconteceu. Você verificou que, naquele campo, por exemplo, de informações relevantes, você verificou que não tem nada de importante ali? Então, você coloca que não houve, né? O que aconteceu no final da audiência? Não teve sentença? Ok, mas alguma coisa aconteceu, né? O juiz, ele encerra a audiência de alguma forma. Então, essas informações todas, elas precisam constar. Por fim, né, a grande dúvida que surge é: professora, mas eu tenho direito a fazer a avaliação complementar? A avaliação complementar, ela se refere exclusivamente, nesse caso, ao critério nota. Então, para que você possa realizar a avaliação complementar, é necessário que você tenha obtido, no mínimo, ao longo do semestre, a média 4, inferior a 7, mas é como a gente acabou de ver que os outros requisitos são todos cumulativos, é necessário que você tenha cumprido os outros requisitos, ou seja, tenha frequência igual ou superior a 75%, tenha feito o protocolo tempestível do número mínimo de peças processuais, tenha feito também a entrega tempestiva dos relatórios de audiência exigidos. Nesse momento eu estou falando do número mínimo de peças e da entrega tempestiva dos relatórios, porque, como eu disse, a correção definitiva, né, acontece ao final do semestre, quando o professor retira as pastas para verificar se o conteúdo também das correções, etc., foi observado. Então, para ter direito, né, à avaliação complementar, é exclusivamente pelo critério nota, desde que tenha cumprido os outros requisitos cumulativamente. Além dessas questões relacionadas ao estágio supervisionado em sala de aula, vocês vão verificar que o manual do Núcleo de Prática Jurídica, ele trata também das questões de estágio obrigatório, que não é o foco desse nosso vídeo hoje, mas que acho que merece um comentário, o fato da universidade ter alguns mecanismos, alguns meios muito interessantes para que os alunos possam realizar esse estágio obrigatório, né? A universidade, ela conta com um escritório de assistência jurídica que é bastante conhecido aqui em São Bernardo do Campo, né? A qualidade do serviço. Eu trabalhei lá por vários anos também. E, além disso, desde o ano passado, a Metodista também tem uma parceria com o Fórum de São Bernardo do Campo, e eu estou lá, juntamente com outros alunos, no CEJUSC, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e é uma outra maneira também para cumprimento desse estágio obrigatório, né? E ambas as atividades são muito enriquecedoras. Então, os alunos, a partir do 6º período, podem ficar atentos aos editais de processos seletivos, né, para poderem participar desses instrumentos de estágio obrigatório. E como último conselho, né, se é que eu posso dar um conselho para vocês, é que procurem não faltar nas suas primeiras aulas de estágio supervisionado. Porque cada professor, no dia que dá a sua primeira aula de estágio supervisionado, normalmente ele passa para os alunos qual é a formatação, a estética que ele vai seguir ao longo daquele semestre, qual vai ser a dinâmica das aulas, como que ele costuma trabalhar os conteúdos, quanto tempo que ele costuma destinar para a confecção da peça, em que momento vai acontecer a correção. Então, eu sei que muita gente, às vezes, acaba não comparecendo no primeiro dia, e para algumas disciplinas talvez isso não faça tanta diferença. Mas, para os conteúdos de estágio supervisionado, é muito importante o comparecimento na primeira aula. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido os pontos mais importantes do funcionamento do núcleo de prática para vocês e que vocês todos tenham bastante sucesso na realização dessas atividades e que o aprendizado seja bastante enriquecedor. Um abraço e até mais!